Pois é. E para finalizar, o Renan, eu acho que a gente tem que passar um recado de que a macroeconomia ou a economia, ela não é o determinante de um crescimento de um país, ela é o frame, né? Ela meio que dá o molde, né? O que você pode fazer? Então, a gente define um conjuntinho de regras que devem ser respeitadas, mas o que define o longo prazo, e aí tem modelos econômicos que pegam, né, esses modelos de desenvolvimento endógeno, que é investimento maciço em educação e educação de base. Então, você tem caras da micro e caras da macro falando a mesma coisa, que é importante, né? O cara da amigo fala, você tem que desenvolver tecnologia. E aí o cara fala, o melhor investimento para a produção de tecnologia é na base, porque você gera aumento produtivo muito grande, então você vai formar mão de obra mais bem capacitada para enfrentar os problemas ou resolver problemas novos de avanço tecnológico. E o Brasil nunca optou por essa solução de investimento maciço em formação básica. A gente sempre buscou criar atalhos, porque os atalhos são que são visíveis, né? Então, o que é visível? Você produzir um super laboratório tecnológico que gera algumas pesquisas relevantes, ou você investir maciçamente em educação básica, pré-escola e ensino básico, você produzir uma galera que pensa, que lê, entende, você tem uma população ali que tem uma massa crítica interessante, mas que só vai gerar resultado daqui a 5, 10 anos. Então, assim... Eu acho que até pior que isso, cara. Se a grana fosse para laboratório de alta tecnologia, beleza. Mas não é isso. Quer dizer, é o subsídio pro frigorífico, é o aumento pro pessoal lá de Brasília. É assim que a gente gasta o dinheiro, entendeu? Sim. Eu tô fazendo assim, eu tô falando como se os bons lados da coisa, o que tem ganhado, né? Na verdade, o que você me falou nem isso os caras estão sendo feitos. Não é. Eu concordo A questão é outra. Vem aluno perguntar para mim, professor, mas você não acha que a gente podia fazer um projeto, uma política industrial para proteger aqui um grupo? Aí esse grupo tem lá economia de escala, ele se torna produtivo, aí ele ganha espaço, igual a China fez. Falei, cara, tem um ponto fundamental aqui. Meu ponto é economia política. Qual é o ponto de economia política? Eu sou uma empresa, eu recebo o subsídio. O BNDES me deu subsídio. Beleza. Aí o que eu penso? Eu penso assim, vou usar essa grana e vou investir e me tornar produtivo? Caramba! Eu penso assim, se veio hoje, eu vou pegar aqui, comprar uma galera aí para me ajudar, e que esse dinheiro vai ficar vindo para sempre, entendeu? Não adianta nada tu dar o dinheiro para a empresa. Um paper que eu fiz, que aí eu estou revisitando ele, super interessante, é sobre o papel do BNDES com a mudança da TLP para a TJLP. E aí eu mostro que o BNDES ele é uma fonte de substituição de investimento e nunca de geração ou de fomentadora de novos investimentos. Isso você pode utilizar... Isso antes da TLP ou mesmo depois? Não, antes da TLP. Depois da TLP, ele perde todo o seu papel. Ele inclusive, perde o papel de substituição de fonte de financiamento, que ele passa a ser uma fonte de financiamento não mais subsidiada, né? Que impõe o custo de divergência da política monetária para o Tesouro, né? Agora ele impõe se a inflação for ruim, quem vai pagar é o tomador de empréstimo. Vamos lá, você tem um paper de 2017 falando que tinha um efeito crowd out do BNDES no mercado. O que é esse efeito crowd out e por que isso mudou com a nova regra? Quero saber se hoje o BNDES deixou de ser relevante. Então, o efeito crowding out é simplesmente você fazer um esvaziamento do investimento privado, né? Então, o BNDES, quando você pega os principais fontes de fomento no Brasil, até 2008 a bolsa era super relevante. A partir de 2008, um daqueles disjuntores que eu falei que foram ligados foi o BNDES. O BNDES assume esse protagonismo muito grande e, se a gente parar para a bolsa, são agentes descentralizados que tomam decisão entre investir ou não e tornar rentável e líquido bons investimentos. O BNDES não tem esse drive descentralizado, não tem esse drive financeiro. Ele pode, inclusive, ter um drive muito político, né, de direcionar esse investimento. Então, o que acabou acontecendo é que o BNDES ele não conseguiu fomentar novos investimentos. Ele simplesmente substitui o investimento de equity por débito, por liability. Então, eu fiz uma análise de causalidade, um vale painel, para 47 setores, e observei que o BNDES não causa novos investimentos via capital próprio. Ou seja, o próprio cara não quer nem ser sócio da empresa. Ele vende essa sociedade para o BNDES através do quê? Do débito. Eu continuo sendo sócio, mas eu não imponho restrições à utilização do meu capital. Então, o BNDES é uma ótima fonte, é uma fonte barata, de dívida, que não gera problema de governança na minha empresa, e eu não sou obrigado a gerar projetos novos.
E mais que isso, né? Pelo que você está me dizendo, quer dizer, se o cara tivesse que captar esse dinheiro na bolsa, ou sei lá onde, ele ia ter que melhorar muito a governança dele para conseguir captar mais. Então, quer dizer, ao dar esse crédito subsidiado e eu facilito a vida do cara, ele pode ter uma governança que é uma porcaria, né? Porque ele vai receber esse dinheiro de qualquer jeito. Pois é, e aí isso é um dos fatores que explica, por exemplo, o grande sucesso do Brasil até 2013, naquele crescimento que todo mundo indicava que era de... Lembra daquelas LOAs ou dos planos plurianuais, que o crescimento de estado estacionário no Brasil era 5,5% ao ano? Acho que você já era gente, já eu também, a gente lia isso e falava, caralho, o Brasil ficou rico. Então, 5,5%. O crescimento de estado estacionário do Brasil, todas as premissas de políticas públicas de Olimpíada e Copa do Mundo era 5,5% ao ano, dólar 1,8% e petróleo a 100 a 150 dólares o barril. Então, exportação de commodities, âncora cambial e crescimento. Acho que era essa a visão que o Brasil teria com um sistema de trocas favorável. E aí o BNDES ele fala, se é assim, vamos continuar reforçando esse processo. Então, ele reforça esse processo através de escolhas de empresas amigas, né, campeões nacionais e tudo mais. E o que as empresas fazem? Exatamente esse processo. Ela não precisa se especializar em ser mais competitiva do ponto de vista econômico, ela precisa se especializar em ser mais competitiva do ponto de vista político. Então, sabe? E é uma tecnologia, cara, que é custosa, né? Porra, chega na hora da eleição, você tem que saber quanto que eu preciso colocar numa campanha, quanto que eu preciso colocar na outra para evitar isso. E você mede exatamente, né? Quer dizer, tem um departamento inteiro numa empresa grande construtora aí para fazer isso, né? E, Broider, o que aconteceu quando você tirou esse mecanismo? Houve um vácuo e quem assumiu foi políticos sem uma estrutura partidária por trás. Claramente perdidos que vendiam ideias, mas não tinham uma estrutura. Então, assim, pode-se dizer que isso pode gerar um ganho no longo prazo, mas no curto prazo está tendo um custo relevante. Então... Quer dizer, a gente migrou do equilíbrio com a corrupção quase institucionalizada, com o uso do dinheiro público para retroalimentar a eleição, por equilíbrio de vácuo de poder, que assume as pessoas que conquistam mais pessoas com gogó. Né? Dado que você não tem mais estrutura econômica por trás, ou pelo menos não tinha, eu entendi o que você falou. Quer dizer, não parece que teve uma melhoria de Pareto aí, né? Então, era uma situação, eu ainda acho que a corrupção ela não é um fenômeno ruim per se, né? Eu acho que a corrupção ela sempre acontece quando você tem um ganho para ambas as partes. Ela é um sinal de que está dando uma coisa errada, né? Tem uma questão de gestão aí que está muito ruim. Mas ela não é o pior dos problemas, né? O que vem junto com ela que é ruim, né? Pois é. Quando ela se torna um mal, um problema que todos os drives de tomada de decisão são pensados nela, que aí sim é um problema muito grande, mas você consegue fazer política com um nível residual de corrupção. Quando você tenta zerar isso, isso pode ser pior, porque você tira, inclusive, certos incentivos que a corrupção gera. São incentivos econômicos assim que são até bem alinhados. Assim, tipo o quê? Você pensa um gestor público, ele vai pensar, eu vou tentar desenhar, por exemplo, um plano diretor de um bairro que gere o melhor ganho econômico possível, porque eu sei que ali eu vou conseguir aferir mais renda. Faria um certo sentido. Quando você zera a corrupção, e quem trabalha no serviço público sabe, qualquer movimento que você faz pode ser testado e auditado. Então, você pode gerar, inclusive, que muitos dizem do tal do imobilismo. Entendi. A tua hipótese é o seguinte, quer dizer, tá lá o gestor público, sem incentivo nenhum. Tá? Dane-se se der certo a empresa pública, dane-se se o trabalho dele for bem feito ou não. Enquanto tiver corrupção, ele tem que gerar alguma riqueza para ele poder se beneficiar daquela riqueza, né? Agora, se não tem, acaba totalmente os incentivos. Mais ou menos por aí. Você teria que ter um desenho institucional bem amarrado para esse incentivo sempre acontecer. Ou seja, se você não fizer o certo, você vai pagar politicamente, né? E a gente observa, por exemplo, em alguns papers que eu vim produzindo, que do ponto de vista de saúde, por exemplo, você não está pagando essa conta ainda. O Bolsonaro, pela nova corrida eleitoral, se eu não me engano, estava com 40% de aprovação, ótimo e bom. Isso coloca ele quase como vencendo no primeiro